todos eram como se fosse uma só alma, quando toda a congregação ela está prostrada diante de Deus, como uma só alma, aí o Senhor opera grandemente, o Senhor fala poderosamente. O Senhor opera, e vamos lembrar, o Senhor opera sempre através da comunhão dos santos, através do irmão, do irmã, e onde você menos esperar, Deus vai usar aquela vida para trazer a palavra que você precisa ouvir, para trazer a oração, talvez para que você seja curado, para trazer um auxílio para a tua casa, ou para aquela causa que você tanto te aborrece. Às vezes a solução, Deus está usando pessoas ali da comunhão dos santos para te abençoar, para me abençoar. Então, para que podemos perfeitamente compreender com todos os santos, no meio da comunidade, no meio da congregação que o Senhor opera, e no meio desse entendimento, desse relacionamento, nós vamos perceber qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Dessa maneira que Paulo está dizendo que ele se coloca diante de Deus para que essas pessoas, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais ajudados com o poder do Espírito Santo, do seu homem interior, para que Cristo habite nessas pessoas pela fé no coração delas, para que elas, no meio, junto com a comunhão dos santos, elas possam sentir os mistérios das coisas de Deus. Às vezes nós achamos que é isolados, sozinhos, que nós vamos ter acesso aos mistérios do Senhor. Não é. É no meio da igreja, na comunhão dos santos. É ali, todos juntos, orando, como era lá em Atos, capítulo 2, que aquelas pessoas perseveravam em oração, na comunhão, no partir do pão, e todos que viviam em volta achavam graça, né, a forma de viver deles, e todos os dias o Senhor acrescentava àquela comunidade as almas que haveriam de se salvar. Então, Paulo, o que ele está resumindo aqui, quando ele fala no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então não tem jeito de ser cheio de toda a plenitude de Deus, ou de ser salvo, se nós pudermos falar de uma forma mais clara. Ser cheio da plenitude de Deus é ter a convicção, ter a certeza de que você está salvo, que já não pertence mais à fileira que está caminhando para a perdição, mas pertence já a essa fileira que está caminhando para a Canaã celestial. Então, ser cheio da plenitude de Deus é ser salvo, né? É ter Cristo habitando no seu coração, é estar participando na comunhão de todos os santos, é ter o Espírito Santo o tempo inteiro ajudando nesse homem interior. Então, é desta maneira que nós podemos dizer que nós somos cidadãos celestiais. Nós não somos. Existe uma grande diferença entre esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança cheio de toda a plenitude de Deus e uma pessoa cheia de conhecimentos religiosos. Existe uma diferença muito grande mesmo, né? Quando Paulo ele diz isso, nós falamos isso uma semana dessas aí, nas quintas-feiras, quando Paulo fala, eu já sei, eu já atingi aquele estágio da minha vida, aquele nível da minha vida de contentamento. Para mim, eu sei ter abundância, eu também sei viver na escassez. Eu sei estar alegre, mas também sei estar triste. Para mim, tanto faz eu estar dormindo numa cadeia ou dormindo num colchão aí de espuma maravilhoso, porque o que interessava para ele era a presença do Senhor. Trazia alegria e paz no coração de Paulo não eram as coisas do mundo, as coisas materiais, as coisas que o dinheiro pode comprar, as coisas que o homem pode nos proporcionar, mas o que trazia paz e alegria, trazia toda essa plenitude na vida de Paulo. Ele falava para mim, tanto faz, se eu viver aqui para mim é vitória, se o Senhor me levar é glória, para mim tanto faz estar aqui ou estar lá, porque pertence à família de Deus. Então que cada um de nós também possa estar olhando para essa palavra, olhando para o seu coração e sentir e se avaliar o quanto você já está cheio de toda essa plenitude de Deus, né? E ele diz que isso daqui realmente
É uma forma, se nós quisermos entender esse processo, né? Quando Paulo ele olha dessa maneira, ele ora para os Efésios, é para que os Efésios, os irmãos lá da igreja de Éfeso, eles estivessem nesse estágio espiritual, esse estágio de maturidade cristã. Não é crianças vindo à igreja, às vezes ora um dia, depois fica 10 dias sem orar, entra no culto, fica 5, 6 fazendo coisas que não agradam a Deus, está com o pé dentro da igreja, está com o pé fora da igreja. Então Paulo está orando pelos irmãos em Efésios para que todos eles estivessem ali cheios da plenitude de Deus. Por quê? Porque dessa maneira tudo faz. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, mas a nossa alegria, a nossa paz, ela está em estar cheio do Espírito no nosso coração, está cheio da plenitude de Deus. E ele diz ainda mais: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. O que Paulo aqui está dizendo, se nós pudéssemos extrair dele, talvez em outras palavras, está dizendo: eu oro, eu me coloco no joelho para que vocês sejam cheios de Deus, cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, que Cristo habite no vosso coração de uma maneira tremenda, para que vocês, no meio da comunhão dos santos, vocês experimentem a largura, a profundidade, os mistérios do Senhor, na convivência, na comunhão dos santos. Às vezes nós temos a impressão de que numa igreja você está ajoelhado, falando com Deus, você coloca a tua oração lá no trono da graça e quem está do lado pouco importa. Se tem um irmão que você não gosta, se afasta dele. Se tem alguém que te incomoda, deixa para lá. Não é assim, né? Nós nunca vamos estar cheios da plenitude de Deus se nós não estivermos em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com os santos que estão ao nosso redor. E para isso há um esforço, para isso há um trabalho, para isso não é uma coisa automática na nossa vida. Viver em comunidade não é uma função natural do ser humano, ele precisa aprender. É a mesma coisa na nossa família, nós precisamos aprender todos os dias a estar cedendo, ouvindo coisas que a gente não gosta de ouvir, opiniões diferentes, gostos diferentes, mas tem que caminhar todo mundo junto, um cede um pouco de lá, outro cede um pouco daqui, e vamos caminhando, vamos caminhando. Igreja é assim também, e comunhão dos santos é assim também, né? Coisas diferentes no nosso gosto vão aparecer, opiniões diferentes vão aparecer, mas temos que, com o amor que está no nosso coração, trazido pelo Espírito Santo, aprender a conviver e aceitar, e também não somente que as nossas opiniões, os nossos gostos, eles prevaleçam, mas temos que aprender a ceder, aprender a dar mais, né? Muito mais precioso é a gente aprender a dar do que a receber, né? E o santo, o verdadeiro santo, é aquele que não está tão preocupado em estar em posição de destaque, que está em posição de que ele é o mais importante, está mais preocupado em servir, em amar e contribuir para que aquela comunidade cresça, aquela comunidade permaneça, para que haja fortalecimento nas relações. Ele não vai semear contenda, ele não vai semear confusão, ele não vai se apegar a detalhes, às vezes bobos, mas que destrói às vezes pessoas pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu por elas. Então, viver na comunhão dos santos é uma função que requer esforço grande de cada um de nós. Não é uma coisa natural do homem, não. O homem, ele é egoísta, o homem ele quer as coisas para ele quer o melhor para ele se irrita por pouco, ele precisa fazer grande esforço para suportar, para vencer